No começo da jornada, um grupo de exploradores brasileiros partiu em direção ao desconhecido. Dentro da nave, tensão e silêncio. O espaço se abriu diante deles. Nos anéis de Saturno, descobriram cidades brilhantes, ocultas entre cristais e poeira cósmica. A beleza escondia mistérios que ninguém poderia imaginar. Em Europa, encontraram florestas de cristal que cantavam com a luz das estrelas. A maravilha se misturava ao medo do desconhecido. Em Marte, foram recebidos por guardiões feitos de poeira estelar. Seres imponentes, com olhos que refletiam os segredos do universo. E em Vênus, uma enigmática rainha de luz os guiou através de tempestades de fogo. Sua presença trouxe esperança, mas também perguntas sem respostas. Cada planeta revelou um segredo. Cada encontro deixou marcas no coração da tripulação. E agora, uma verdade maior começa a surgir. Um mistério que pode mudar o destino da humanidade para sempre. O silêncio na nave era diferente agora. Não era mais apenas luto. Era algo maior. Algo que pesava como um segredo impossível de carregar. Laura observava Elias em silêncio. Ele já não parecia o mesmo. Seus olhos brilhavam no escuro, como estrelas presas dentro do corpo humano. Sua pele refletia partículas de luz, como se fosse feita de poeira cósmica. Cada movimento dele deixava um rastro cintilante no ar. Era belo, mas também assustador. Ela tentou falar. Capitão, você ainda é, você? Elias demorou a responder. Seu olhar estava perdido no infinito da janela, onde o vazio engolia tudo. Quando finalmente falou, sua voz soou mais grave, quase dupla, como se outra presença falasse junto com ele. Eu ainda sou Elias. Mas Marte vive em mim agora. Eu sinto o peso de mundos mortos. Laura desviou o olhar, sentindo um arrepio correr por sua espinha. Ele era seu capitão, seu amigo. Mas agora parecia também algo além de humano. Algo que talvez não pudesse mais ser controlado. A viagem seguiu silenciosa até que o próximo destino surgiu diante deles. Vênus. O planeta brilhava no vazio como um olho em chamas. Uma esfera dourada, coberta por nuvens tóxicas que giravam em tempestades eternas. Ondas de fogo e ácido se moviam em silêncio mortal sob aquela atmosfera sufocante. Laura suspirou fundo, o peito apertado. Parece o inferno. Elias não desviou os olhos. Onde há fogo, há vida escondida. Eles nos trouxeram até aqui por um motivo. A nave mergulhou pelas camadas de nuvens. Trovões dourados estouravam ao redor. Raios atravessavam a escuridão como espadas de luz líquida. O calor fazia as estruturas tremerem. Alarmes soavam nos painéis. Mas, de repente, tudo silenciou. As nuvens se abriram em um clarão. E no centro do vórtice luminoso, uma visão impossível surgiu. Um palácio, feito inteiramente de luz, suspenso sobre a tempestade. Suas torres brilhavam como labaredas congeladas no ar. Arcos e colunas resplandeciam em dourado, intocáveis pelo fogo ao redor. Laura não conseguiu conter o suspiro. É uma cidade no céu. Elias fechou os olhos, sentindo a energia vibrar dentro dele. Não, é um trono. Quando a nave se aproximou, uma figura emergiu no topo das torres. Alta, vestida de luz, como se cada fio de seu corpo fosse tecido de pura chama. Seu rosto era sereno, mas seus olhos queimavam como sóis. A rainha de luz de Vênus. Sua voz não veio como a dos guardiões. Não foi invasiva. Não foi um trovão. Foi melodia. Doce, mas poderosa. E preencheu a mente de Laura e Elias com clareza absoluta. Viajantes. Vocês suportaram o frio do gelo e o peso da poeira estelar. Agora devem enfrentar o fogo da verdade. Laura sentiu o coração acelerar. Fogo da verdade. A rainha ergueu a mão. Um feixe dourado atravessou o ar e envolveu a nave. Ela não queimava. Ela purificava. Laura sentiu seus pensamentos expostos, cada medo, cada dúvida, cada dor. E então a voz soou mais uma vez, direcionada a Elias. Você não é apenas homem. Você carrega Marte dentro de si. Mas ainda existe algo humano que pode ser perdido. Elias olhou fixamente para a figura. Sua voz saiu tensa, firme, mas carregada de temor. O que quer de mim?
A rainha sorriu, serena e terrível ao mesmo tempo. Quero aquilo que você teme entregar. Seu coração. O silêncio dentro da nave foi esmagador. Laura engoliu em seco, a respiração presa no peito. O olhar da rainha queimava como fogo sagrado, inescapável. Elias sentiu o calor atravessar seu corpo. Sentiu Marte rugindo dentro de si, tentando resistir. Mas a luz de Vênus já o envolvia. E então, pela primeira vez desde que a jornada começou, o capitão gritou. Um grito de dor. Um grito humano. Um grito que anunciava que a chama começava a consumir sua alma. O grito de Elias ecoava por dentro da nave. Laura tentou segurá-lo pelos ombros, mas o calor que emanava de seu corpo a fez recuar. Era como tocar ferro em brasa. O capitão arqueava o corpo, cada músculo tensionado como cordas prestes a se romper. Seus olhos queimavam em dourado, sua pele cintilava com chamas que nasciam por baixo da carne. A rainha de luz ergueu as mãos, e o fogo ao redor respondeu. As nuvens de Vênus se abriram em espirais flamejantes. Raios dourados desciam como colunas, iluminando o palácio suspenso. Sua voz soou dentro deles como cântico. O coração humano é frágil, mas dentro dele arde a centelha da eternidade. Entregue-se ao fogo, Elias, e a verdade será revelada. Laura gritou contra a tempestade. Ele já entregou demais. Já perdeu Helena. Já perdeu Miguel. Vocês vão queimá-lo até que não reste nada. A rainha voltou seus olhos flamejantes para ela. Sua voz não era raiva. Era calma. Era inevitabilidade. A chama nunca tira. A chama transforma. Elias caiu de joelhos, batendo as mãos contra o chão metálico da nave. Sua respiração era ofegante, cada suspiro carregado de fumaça dourada. Ele sentia algo dentro de si se partindo, como se uma muralha invisível estivesse cedendo. E no fundo de sua mente, uma lembrança surgiu. A terra. O céu azul. O rosto de sua mãe, sorrindo quando ele ainda era criança. O calor simples do sol humano. Ele chorou. Não pelas perdas na missão, mas porque sabia que estava perdendo aquilo também. A parte dele que ainda era apenas Elias. Laura se jogou ao lado dele, segurando suas mãos incandescentes mesmo que a queimassem. Suas lágrimas caíam sobre sua pele em chamas e evaporavam em instantes. Não nos deixe, capitão. Não entregue tudo a eles. O fogo da rainha se intensificou. Seu corpo reluzia como um sol suspenso. Sua voz preencheu o ar com força divina. O queimar é necessário. Só através do fogo nasce a verdade. Elias gritou mais uma vez. Mas dessa vez não foi dor. Foi decisão. Ele ergueu os braços contra a luz. Sua voz saiu profunda, ecoando junto com o rugido de Marte dentro dele. Eu aceito o fogo, mas não serei escravo da luz. Serei chama livre. O palácio inteiro tremeu. As nuvens se abriram em uma explosão dourada. A figura da rainha se ergueu, ainda maior, cercada por anéis flamejantes. E então, ela riu. Um riso que não era cruel, mas antigo. Um riso que carregava a aceitação da escolha. Então você será o portador. A chama não o consumirá. A chama viverá em você. O fogo cessou de repente. A luz se recolheu como ondas voltando ao mar. Elias caiu exausto no chão, arfando. Laura o abraçou, chorando. Seu corpo ainda brilhava, mas agora de forma suave, como brasas adormecidas sob a pele. A rainha de luz estendeu a mão em despedida. Sua voz foi mais suave, quase maternal. Vocês agora carregam 3 fragmentos: gelo, poeira, fogo. Mas o segredo só será revelado onde todas as sombras nascem. Laura perguntou, entre lágrimas. Onde? A rainha se dissolveu em clarão dourado. Sua última palavra ecoou pelo ar, deixando um silêncio mortal. Em Mercúrio. A nave avançava em silêncio pelo espaço profundo. Laura pilotava, mas suas mãos ainda tremiam. A cada piscada, ela revivia a visão da rainha de luz, seu corpo flamejante, sua sentença inescapável. Ela não queria acreditar que o próximo destino fosse Mercúrio. Um planeta tão próximo do Sol que parecia impossível abrigar qualquer vida. Elias estava sentado no centro da cabine. Seus olhos, antes humanos,
agora cintilavam como brasas ocultas. Cada vez que piscava, uma fagulha dourada surgia e desaparecia no ar. Ele não falava muito, mas quando falava, sua voz soava mais grave, carregada de ecos invisíveis. Laura o observava em silêncio. O medo não era mais apenas do espaço, nem dos guardiões. Era dele, de que o capitão estivesse deixando de ser humano a cada planeta que visitavam. Dias depois, Mercúrio surgiu diante da nave. Pequeno, escuro de um lado, queimado de luz do outro. Um planeta dividido entre sombra e fogo. Laura sentiu um arrepio imediato. Parece partido em dois. Elias fixou os olhos no horizonte da rocha ardente. Sua voz soou como profecia. É aqui que as sombras nascem. O pouso foi difícil. O calor fazia os sensores falharem. O solo rachava sob as vibrações da nave. Mas quando desceram, não encontraram deserto estéril. Encontraram ruínas. Torres negras semi-enterradas no solo, corroídas pelo tempo e pela fúria do sol. Corredores escavados na rocha, iluminados por reflexos metálicos. Símbolos gravados nas paredes, os mesmos que haviam aparecido nos painéis da nave desde o início da jornada. Laura respirou fundo, tentando conter o pânico. Isso não pode ser humano. Isso existia antes de nós. Elias tocou uma das paredes. Sua mão queimou ao contato, mas não recuou. Este é o berço. Aqui nasceu o segredo que todos os planetas guardam. De repente, a luz ao redor desapareceu. Não era eclipse. Não era sombra comum. Era como se a escuridão tivesse vida própria, escorrendo pelas ruínas, preenchendo cada fenda. Do meio da escuridão, figuras começaram a surgir. Não eram feitas de gelo, nem de poeira, nem de luz. Eram ausência. Eram buracos vivos, moldados em forma humanoide, mas sem rosto, sem brilho, sem contorno fixo. Sombras líquidas, respirando como feridas abertas no espaço. Laura recuou, sentindo o peito travar. Elias, isso não são guardiões. As figuras avançaram, lentamente, cercando os dois. E quando abriram as bocas invisíveis, o som não foi voz. Foi um grito. Um grito feito de todas as dores da humanidade. Um coro de desespero que quebrou o silêncio de Mercúrio. Elias caiu de joelhos, segurando a cabeça. Dentro dele, a chama da rainha reagia, lutando contra a escuridão. Mas o peso era demais. Laura tentou puxá-lo, mas a sombra mais próxima tocou. E quando fez, o frio atravessou seu corpo. Não o frio do gelo de Europa, mas o frio de algo pior, de inexistir. Ela gritou. Seu corpo cambaleou, os olhos perdendo o foco. Por um instante, sentiu-se sumindo, como se estivesse sendo apagada da realidade. Elias ergueu a cabeça, seus olhos queimando em fúria. Sua voz ecoou como trovão. Não vão levá-la. A chama explodiu dentro dele. Seu corpo se incendiou em poeira cósmica e fogo dourado. As sombras recuaram, gritando em uníssono, como se temessem a luz. O clarão iluminou todas as ruínas. Mas, quando cessou, Laura estava caída no chão, imóvel, o corpo gelado. Elias a ergueu nos braços. Seu coração queimava, mas seu rosto estava devastado. As sombras haviam desaparecido. Mas talvez, dessa vez, o preço tivesse sido alto demais. Elias segurava Laura nos braços. Seu corpo estava frio. Tão frio que parecia impossível que ainda houvesse vida dentro dela. Ele a chamou pelo nome 1, 2, 10 vezes. Mas seus olhos permaneciam fechados. Sua respiração não vinha. O capitão sentiu um nó apertar sua garganta. Primeiro Helena. Depois Miguel. E agora Laura. A jornada estava roubando todos ao seu redor. Como se cada planeta exigisse um sacrifício. As ruínas ao redor estavam silenciosas. O calor de Mercúrio não se fazia mais sentir. Era como se a escuridão que surgira tivesse roubado até mesmo a fúria do sol. Elias pousou Laura sobre as pedras. Sua pele refletia um brilho pálido, como se parte dela tivesse sido levada pelas sombras. Era como se estivesse presa entre dois estados, nem viva, nem morta. Ele encostou a testa na dela. Sua voz saiu como um sussurro quebrado. Eu não vou perder você também. Se for preciso,
queimarei até o último fragmento de mim. Foi então que o chão tremeu. Uma fenda se abriu no meio das ruínas, revelando um corredor que descia para as entranhas de Mercúrio. De lá, um sopro frio escapou. Frio impossível para um planeta tão próximo do Sol. Elias ouviu um sussurro ecoar dentro de sua mente. Não era a voz dos guardiões. Não era a rainha de luz. Era algo mais profundo. Mais antigo. Desça. Aqui está a resposta. Aqui está a escolha. Elias ergueu Laura em seus braços e começou a caminhar em direção à escuridão. A cada passo, o calor de seu corpo diminuía. Sua chama interna parecia resistir, mas também temer. Ele sabia que estava entrando em um lugar onde nem mesmo a luz ousava reinar. O corredor o levou a uma sala circular, vasta, esculpida em pedra negra. No centro, havia um espelho, não feito de vidro, mas de algo vivo. Uma superfície líquida, escura, que refletia não apenas a imagem de Elias, mas também seus medos, suas perdas, suas culpas. Laura, ainda inconsciente em seus braços, refletia no espelho como se estivesse deitada em uma tumba. Pálida, sem vida. E então a superfície se moveu, formando palavras. Palavras escritas em pura sombra. Você pode trazê-la de volta, mas dará em troca aquilo que resta de você. Elias caiu de joelhos diante do espelho. Seus olhos se encheram de lágrimas que evaporaram em meio às brasas de sua pele. Sua voz quebrou em desespero. Eu já não sou inteiro. Já não sei se sou homem ou guardião. Se ainda resta algo em mim, pode levar. Mas devolva Laura. A sala tremeu. O espelho pulsou como um coração vivo. E a sombra se ergueu em forma de mãos escuras, avançando em direção ao peito de Elias. Ele não resistiu. A dor foi imediata. Algo queimava dentro dele, não como fogo, mas como vazio. Como se cada parte de sua humanidade estivesse sendo sugada para dentro da escuridão. Laura abriu os olhos de repente. Respirou fundo, arfando, como alguém que volta da beira da morte. Suas mãos agarraram o braço de Elias. Capitão! Mas quando olhou em seus olhos, ela viu. Não havia mais brilho dourado. Não havia mais brasas. Não havia mais o homem que conhecera. Os olhos de Elias eram agora poços de sombra. Profundos. Friamente silenciosos. Ele respirou fundo, ajudando-a a se levantar. Sua voz era calma, mas diferente. Vazia. Você está viva. E é isso que importa. Laura recuou um passo, o coração disparado. Ela observava, e pela primeira vez, sentiu medo não das sombras, mas dele. Pois sabia que, para salvá-la, Elias entregará sua última parte humana. E o capitão que ela conhecia talvez tivesse morrido para sempre em Mercúrio. Laura caminhava lentamente atrás de Elias. O corredor das ruínas parecia mais estreito agora. Cada passo dele ecoava pesado, como se as próprias paredes respondessem à sua presença. A sombra que antes se arrastava pelo chão agora parecia segui-lo. Não como inimiga, mas como parte dele. Ela apertava o peito com as mãos, ainda tentando controlar a respiração. A lembrança de quando as sombras a tocaram não saía de sua mente. Era como sentir-se apagada, como se sua história inteira fosse arrancada pedaço por pedaço. E agora, ao olhar para Elias, ela temia que fosse isso que havia acontecido com ele. Ele parou diante de uma parede coberta por símbolos. Seus olhos escuros brilharam por um instante, e os sinais começaram a se mover. Linhas antigas ganharam forma, formando uma espécie de mapa. Laura olhou assustada. Elias, você está controlando isso? Ele não respondeu. Sua voz saiu baixa, distante, como se viesse de outro lugar. Não sou eu. São eles, falando através de mim. Laura deu um passo para trás. Não. Você lutou contra eles. Você disse que nunca seria escravo da luz, e agora vai servir às sombras. O capitão virou-se lentamente. Seus olhos não tinham mais o calor do homem que ela conhecera. E, no entanto, havia algo ali. Uma dor silenciosa. Um peso imenso. Eu não escolhi isso, Laura. Eu troquei o que restava de mim, por você. E agora, as sombras me aceitaram como portador. O silêncio entre eles foi quebrado por um novo tremor. O chão se abriu em círculos, revelando um abismo abaixo. E, do fundo dele,
começou a subir um som baixo, quase um cântico. Vozes antigas, repetindo em uníssono uma frase que Laura não entendia. Mas Elias entendia. Ele caiu de joelhos, as mãos no chão, os olhos escuros brilhando. Suas palavras saíram em transe. A verdade não pertence nem à luz, nem à sombra, mas ao vazio que as une. Laura gritou, tentando puxá-lo. Elias! Não escuta! Isso não é você! Mas quando tocou, um choque atravessou seu corpo. Ela caiu no chão, sentindo o coração acelerar. Por um instante, viu algo que não deveria ver. Um futuro. Um vislumbre. Elias, não mais humano, não mais capitão, mas um ser feito de escuridão e fogo, guiando a humanidade não como líder, mas como entidade. Uma figura de reverência e de medo. Laura ofegou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não. Isso vai destruir você. Vai destruir todos nós. Elias se ergueu lentamente. Sua sombra crescia nas paredes, enorme, como se já não fosse apenas ele, mas uma fusão entre homem e algo eterno. Sua voz saiu calma, mas firme. Não, Laura. Não será destruição. Será transformação. O cântico cessou de repente. O silêncio caiu pesado. E, no centro da sala, uma esfera negra surgiu, flutuando, girando lentamente. Elias estendeu a mão em direção a ela. Laura tentou impedir, mas sua voz falhou, pois sabia que nada poderia pará-lo agora. Quando seus dedos tocaram a esfera, uma onda percorreu todo o planeta. Mercúrio tremeu como se fosse se partir em dois. E as ruínas se iluminaram em linhas de sombra viva, revelando que aquilo não era apenas um templo. Era um coração. Um coração antigo, pulsando nas entranhas do planeta. Laura caiu de joelhos, apavorada. Ela sabia, naquele instante, que o que Elias havia despertado não poderia ser contido novamente. O coração de Mercúrio pulsava. Cada batida reverberava nas paredes das ruínas como um trovão subterrâneo. A esfera negra flutuava nas mãos de Elias, girando lentamente, liberando ondas que faziam o ar vibrar. Não era apenas energia. Era memória. Era dor. Era história esquecida. Laura se apoiava em uma coluna rachada, ofegante, tentando resistir à sensação de vertigem. Ela via imagens piscando diante de seus olhos, como relâmpagos. Cidades que não pertenciam à terra. Criaturas feitas de luz. Exércitos de sombra. E, entre eles, humanos. Mas não os humanos de agora. Humanos antigos. Ela apertou os olhos, tentando expulsar as visões. Mas as palavras ecoaram dentro de sua mente. A humanidade não nasceu na Terra. A humanidade é herdeira de algo muito mais antigo. Elias ergueu a esfera acima da cabeça. Seus olhos de sombra brilhavam com intensidade. Sua voz ecoou como 1000 vozes misturadas. Eles fugiram. Eles esconderam seus segredos em cada planeta. E agora, eu os desperto. Laura gritou, sua voz quebrada. Elias, para. Isso não é você. Está falando como eles. Ele a olhou, e por um instante, algo humano brilhou em seu olhar. Uma tristeza profunda, quase um pedido de ajuda. Mas logo desapareceu, engolida pelo vazio que agora o dominava. O chão tremeu mais forte. As colunas começaram a ruir. Do coração das ruínas, fissuras se abriram, revelando rios de escuridão líquida que escorriam pelas paredes. A sombra não apenas vivia ali. Ela era o próprio sangue do planeta. Laura tentou correr até ele, mas foi detida por algo. Do chão, figuras começaram a se erguer. Não sombras sem forma, como antes, mas corpos. Humanos. Ou quase humanos. Suas peles eram negras como obsidiana. Seus olhos eram buracos de luz cinzenta. Eles usavam armaduras partidas, antigas, carregando lanças e espadas feitas de cristal escuro. Laura estremeceu, reconhecendo-os. Meu Deus, eles eram como nós. Elias não recuou. A esfera brilhou, e os guerreiros sombrios se ajoelharam diante dele. Seus movimentos eram lentos, quase reverentes. Laura caiu no chão, lágrimas escorrendo. Você os despertou. Eles te obedecem. Elias aproximou-se dela, seus passos ecoando como tambores. Ele estendeu a mão, mas não para machucá-la.
Sua voz era baixa, carregada de gravidade. Eles não são inimigos. Eles são nossos ancestrais. E agora, eles me escolheram como portador. Laura recuou, negando com a cabeça. Não. Isso não é escolha. Você está sendo consumido. Elias fechou os olhos. Por dentro, ele sentia a luta. A última chama da Rainha de Luz ardia em conflito com o vazio do coração de Mercúrio. Era como se estivesse dividido em dois. Metade homem, metade entidade. O teto da sala começou a rachar. O sol, do lado de fora, lançava rajadas que atravessavam as fendas, iluminando a escuridão. Por um instante, as sombras recuaram, estremecendo diante da luz. Elias ergueu a esfera, gritando em dor. A sombra e a chama colidiram dentro dele, tentando rasgar seu corpo em pedaços. Laura correu até ele, segurando seus braços. Seu rosto molhado de lágrimas, sua voz desesperada. Lute, Elias. Eu sei que você ainda está aí. Não deixe que eles apaguem você. Mas quando os olhos dele se abriram, não havia mais certeza. A chama e a sombra brilhavam juntas, misturadas. E a voz que saiu de sua boca não era dele, nem das sombras, nem da rainha. Era algo novo. Algo que não pertencia a nenhum dos lados. A verdade não é luz. Não é sombra. A verdade sou eu. O coração de Mercúrio explodiu em uma onda de energia. As ruínas se partiram. Os guerreiros sombrios ergueram suas lanças em gritos ancestrais. E Laura foi lançada para trás, caída entre pedras quebradas, olhando aterrorizada para a nova forma de Elias. Ele não era mais apenas humano. Não era mais apenas capitão. Era o portador da fusão. Aquele que unia o fogo e o vazio. E Laura, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sabia a resposta amarga. A jornada não estava revelando segredos para a humanidade. Estava moldando Elias para ser o segredo final. O silêncio após a explosão era sufocante. Laura tossia entre poeira e pedras quebradas. Seu corpo tremia, mas não era apenas do impacto. Era o peso do que tinha visto. Elias estava no centro das ruínas. Não era mais o homem que ela conhecera. Sua pele refletia como vidro queimado. Linhas de fogo percorriam seu corpo, entrelaçadas com rachaduras de sombra viva. Seus olhos brilhavam em cores opostas, um dourado ardente, outro negro profundo. Ele respirava devagar, mas cada exalação parecia um trovão. O ar ao redor dele se distorcia, como se realidade estivesse se curvando à sua presença. Os guerreiros sombrios ainda ajoelhados batiam suas lanças no chão, em reverência. O som ecoava como tambores de guerra. Laura tentou se erguer. Suas pernas tremiam. Seu coração parecia pronto para rasgar o peito. Mas ela se forçou a ficar de pé. Ela deu um passo em direção a Elias. Sua voz saiu fraca, mas carregada de dor. Capitão, sou eu. Sou Laura. Ele a olhou. Por um instante, apenas um instante, ela viu o homem que sempre confiara. Aquele que arriscava tudo por sua tripulação. O líder que segurava a esperança mesmo no vazio. Mas logo o olhar dele se endureceu. E sua voz veio como duas vozes sobrepostas, humana e inumana. Não me chame assim. O capitão morreu. O portador nasceu. Laura recuou, lágrimas escorrendo. Não, você ainda está aí. Eu vi, eu senti. Você ainda pode lutar contra isso. Elias fechou os olhos, como se lutasse contra 1000 forças dentro dele. Sua mão tremeu. A esfera negra que ainda flutuava acima de sua palma pulsava, tentando dominar cada pensamento, cada emoção. De repente, ele gritou, o som rasgando as paredes como trovão. Eu não sei mais quem sou. O chão tremeu novamente. As ruínas começaram a desmoronar. Rachaduras se abriram, revelando rios de lava e rios de sombra se misturando como dois venenos em fusão. Laura correu até ele, segurando seu rosto com as mãos. Seu toque queimava, mas ela não recuou. Suas lágrimas caíam sobre a pele dele, evaporando ao tocar as chamas. Você é Elias. Você é meu capitão. Não importa o que essas forças digam. Você não é delas. Elias a encarou. Seus olhos, dourado e negro, refletiam uma guerra interna sem fim. Ele sussurrou, quase quebrado.
E se eu não for mais eu? E se eu me tornar a própria destruição? Laura apertou mais forte. Sua voz saiu firme, mesmo com medo queimando dentro dela. Então eu estarei lá, lutando contra você, ou ao seu lado. Mas nunca te deixarei sozinho. O silêncio caiu pesado. Então a esfera brilhou violentamente. Uma onda de energia percorreu o planeta, alcançando o espaço. As sombras e a luz explodiram em direção ao céu, como um farol negro e dourado. Do lado de fora, nas órbitas distantes, as bases da frota terrestre captaram o sinal. Generais, cientistas e líderes observaram com olhos arregalados. Eles sabiam que aquilo não era um fenômeno natural. Era um chamado. E em planetas distantes, algo respondeu. As cidades cristalinas em Europa despertaram com clarões azuis. Os guardiões de poeira estelar em Marte se ergueram, voltando os olhos para o Sol. E a própria rainha de luz em Vênus sentiu o impacto e sussurrou em desespero. Ele abriu o coração. Laura percebeu a verdade. Não era apenas Mercúrio. Cada planeta estava conectado. Cada segredo, cada guardião, cada ruína. Tudo apontava para esse momento. E Elias, transformado em portador, era agora a chave que unia todos os mistérios. Ele olhou para Laura uma última vez naquela noite de caos. Sua voz saiu calma, mas carregada de peso. Não há volta. A escolha será feita. Em breve. As ruínas desmoronaram ao redor deles, e Laura entendeu o horror final. A viagem não era apenas uma exploração. Era uma preparação. E o destino de Elias decidiria não apenas a humanidade, mas todo o sistema solar. O céu de Mercúrio explodia em cores impossíveis. Auroras douradas e negras dançavam sobre o planeta morto. O coração pulsava em colapso. O portador havia despertado. Laura e Elias estavam no centro da tempestade. Em volta deles, o mundo desmoronava. Pedras, cinzas e rios de sombra se misturavam, formando um cenário de fim dos tempos. Mas o verdadeiro caos não estava fora. Estava dentro de Elias. Sua respiração era um rugido. Seu corpo queimava como fornalha, rachado por linhas de luz e vazio. Cada batida de seu coração fazia a esfera negra e a chama da rainha colidirem em guerra sem fim. Laura segurava sua mão. Mesmo com a pele dele queimando sua própria carne. Ela não soltava. Seus olhos marejados encaravam o rosto do homem que amava e temia ao mesmo tempo. Elias, você tem de escolher. Se continuar assim, você vai se despedaçar e arrastar todos nós junto. Ele caiu de joelhos, gritando. As sombras em sua volta se ergueram como muralhas, e a chama dourada explodiu tentando afastá-las. Era como assistir à criação e destruição de um universo dentro de um único corpo. A voz da rainha ecoou distante, como se viesse do próprio sol. Entregue-se à luz, Elias, e será salvação. As sombras rugiram, sussurrando em 1000 línguas ao mesmo tempo. Entregue-se a nós, e será eterno. Elias chorava. Chorava sangue e fogo. Seu corpo tremia. Sua alma estava em pedaços. Laura caiu ao lado dele, abraçando-o com todas as forças. Sua voz cortava a tempestade. Não escolha nenhum deles. Você não é a luz. Você não é a sombra. Você é Elias. Você é humano. Ele a olhou. Por um instante, apenas um instante, o caos parou. O grito das vozes silenciou. O fogo e a escuridão hesitaram. E, naquele vácuo de silêncio, Elias sussurrou. Se eu for apenas humano, então talvez eu não salve ninguém. Laura apertou mais forte. As lágrimas desciam em desespero. Ser humano sempre foi suficiente. Ser humano é amar. É falhar. É lutar mesmo quando não se pode vencer. É isso que eles esqueceram. E é isso que você deve lembrar. O coração de Mercúrio pulsou uma última vez. Um clarão atravessou todo o sistema solar. Cada guardião, cada cidade oculta, cada sombra antiga estremeceu diante daquela verdade. E Elias tomou sua decisão. Ele ergueu a esfera negra. Ergueu a chama dourada. E em vez de escolher, ele as quebrou. Um grito de dor e libertação ecoou pelo cosmos. O poder se despedaçou em milhões de fragmentos, espalhando-se como poeira estelar. A sombra gritou em fúria. A luz gritou em perda. E pela primeira vez,
O silêncio verdadeiro reinou. Elias caiu nos braços de Laura. Seu corpo fraco, humano novamente. Seu rosto marcado por cicatrizes de queimadura e sombra. Mas seus olhos eram apenas dele. Nenhum brilho, nenhum vazio. Apenas Elias. Laura chorava, sorrindo em meio às lágrimas. Você voltou. Ele tocou o rosto dela com mãos trêmulas. Sua voz era fraca, quase um sussurro. Não, Laura. Eu nunca voltarei inteiro. Mas eu sou, eu. O sol nasceu sobre Mercúrio naquele instante, atravessando as ruínas e iluminando o que restava do coração. As sombras e a luz estavam em silêncio. O ciclo havia terminado. Mas não sem custo. Elias fechou os olhos, cansado. Seus lábios tremiam. Promete que contará a eles. Que dirá que a humanidade não pertence a ninguém. Que somos livres. Laura segurou sua mão contra o peito, soluçando. Eu prometo. Juro por minha vida. E então, o capitão descansou. Não como portador. Não como herói. Mas como homem. Laura ergueu os olhos para o céu. As estrelas a observavam em silêncio. O sistema solar estava diferente agora. Livre das correntes de luz e sombra, mas marcado para sempre pela escolha de um único humano. Ela sabia que a viagem não terminava ali. Novos segredos ainda dormiam nas luas e planetas. Mas Elias havia mostrado o caminho. O caminho não era submissão. Não era glória. Era a humanidade. E naquele silêncio cósmico, ela sussurrou para as estrelas. Capitão Elias, você nunca será esquecido.